Eu sou Arthur Azevedo e sou líder e um dos redatores do grupo 2 da disciplina de Programação 2, que é uma disciplina de extensão ministrada pelo Dr. Rubem Carlo Benanti. Então, durante esse período, o nosso principal objetivo vai ser dar esse nosso ensinamento falando sobre um pouco mais de estruturas de controle e dados homogêneos. Isso aplicado à linguagem C. A linguagem C é uma linguagem que trabalha muito mais diretamente com a máquina. Então, por assim dizer, é uma linguagem mais leve para ser compilada, porque ela trabalha com maior facilidade com o computador. Então, uma linguagem que não precisa de tanta adaptação para o computador ler depois que é compilado, porque, como assim dizer, ela já meio que trabalha o mais próximo da linguagem que o computador entende. Então, durante esse período, vamos estar ensinando sobre essas estruturas de forma simples. Um pouquinho mais para frente, meus colegas vão explicar um pouco mais sobre essas estruturas que vamos estar trabalhando e vamos falar um pouco mais sobre o que é uma disciplina de extensão, qual a utilidade dela e como vamos usá-la aplicada à programação 2. Então, durante essas aulas, espero que vocês aprendam, tenham uma base nessas estruturas que vão ser úteis durante o curso de vocês ou até numa carreira que vocês estejam trabalhando. Então, por meio dessa introdução, vocês vão conseguir aprender um pouco mais dessas estruturas. Esse é um vídeo introdutório, então não vamos entrar muito no mérito de programação, vamos explicar um pouco mais sobre o nosso projeto, mas com o passar do decorrer do tempo das aulas, espero que vocês consigam aprender sobre determinado conteúdo. Então, as estruturas de controle e os dados homogêneos são importantes, são itens essenciais na sua linguagem de programação. Por exemplo, as estruturas de controle, conseguimos utilizá-las para definir condições dentro do nosso código, tanto condições para acionamento de um código ou condições para acontecer uma repetição, que vai ser útil e mais para frente vocês vão entender essa utilidade. E os dados homogêneos também vão ser extremamente importantes para você poder armazenar variáveis. Então, um pouquinho mais para frente vocês vão conseguir ver isso. Então, por aqui eu vou ficando e meus colegas vão falar um pouco mais sobre a disciplina de extensão e vão dar um resumão sobre o que vamos estudar durante esse curso. Até mais! Oi pessoal, eu me chamo Melanie e eu sou uma das redatoras do grupo 2 do projeto de extensão que vai ser trabalhado com vocês. Nós ficamos responsáveis por estruturas de condições e dados homogêneos. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar nessas videoaulas que virão, vou fazer uma pergunta rápida. Se vocês sabem o que é um projeto de extensão. Um projeto de extensão, ele é basicamente os nossos conhecimentos adquiridos, no nosso caso, na cadeira de programação, que a gente vai voltar ele para a sociedade, no caso, para ajudar outras pessoas. Então, a gente vai trazer para vocês, em algumas videoaulas, explicando a base da linguagem C, como é que faz um programa acontecer por meio de decisões, que é por meio de um if-else, laços de repetições, no caso são loopings. Também, dentro dos laços de repetições, a gente tem que ter estruturas de pausa, porque senão fica em loops infinitos e aí é muito complicado. E já na questão dos dados homogêneos, a gente vai tratar vetores, matrizes, strings, que no caso são nada mais nada menos que uma parte da programação que já é um pouco mais aprofundada, que nelas vocês vão ter códigos maiores e vocês vão precisar ter uma base, por exemplo, de strings, que é quando você se utiliza de letras dentro de um código. Então, é uma coisa muito interessante e também muito legal de se fazer, de se trabalhar e que a gente vai mostrar para vocês com uma linguagem fácil e didática para que vocês entendam o assunto, porque a gente tem também uma ciência que quem está vendo esses vídeos são pessoas novas na área ou que são curiosas e querem ter uma base de programação. Então, a gente está com o intuito de ajudar vocês para que vocês entendam como é que se ocorre todo esse processo por trás de um código em C. Espero que vocês gostem das nossas aulas e dinâmicas que nós vamos trazer posteriormente. E é isso, espero que tenhamos
um bom caminho pela frente. E aí? Oi, sou Lucas Schumacher Salsa e vou falar sobre os laços de repetições. Eu vou dar uma visão geral sobre o conteúdo que vamos abordar na próxima aula, as estruturas de condições. Elas que têm como objetivo acionar um pedaço do código desde que certa condição seja atingida. Nesse caso, vamos utilizar o if else e o switch case. Todos têm o mesmo objetivo, só que tem aplicações diferentes e os cantos em que são mais apropriados de serem utilizados. Por exemplo, o switch case deixa o código mais limpo, mas tem casos em que é melhor utilizar o if no lugar. Bom, agora estou apresentando na tela um código bem simples que faz a divisão de dois números determinados pelo usuário. O usuário vai determinar o numerador, definido por x, e o denominador, definido por y. Bom, aqui a gente tem uma condição que se o y for diferente de zero, no caso do denominador, o programa vai rodar a conta normalmente. Mas caso seja igual a zero, no caso o else, o programa vai apresentar um código de erro para o usuário. Vai apresentar um erro para o usuário. Agora estou mostrando outro código que utiliza o if. No código em questão, o programa acha todos os números que são divisíveis por 3 entre 0 e 100. Bom, agora eu vou falar sobre o switch case. O switch case é muito utilizado em situações na qual o usuário tem várias opções e tem que escolher apenas uma, como em menu de jogos, por exemplo, onde é muito utilizado. Já que o usuário deve escolher jogar, por exemplo, onde o usuário deve escolher jogar, sair do jogo, instruções, etc. No código em questão, ele está sendo utilizado para definir as direções na qual o Pac-Man vai andar dentro do jogo, podendo ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Olá, meu nome é Igor Henrique e eu vou falar sobre loop, ou seja, vou falar sobre comandos que geram laços de repetição no seu código, que tem a função de repetir uma ação no seu programa enquanto uma condição definida por você for atendida. Vou falar sobre o while, do while e o for. Eles têm a mesma função no código e acabam realizando as mesmas coisas. O que muda de um para o outro é a forma como você constrói o laço, como você organiza os elementos do laço. E isso faz com que você possa preferir usar um ou outro em determinada situação, mas todos vão servir para qualquer caso. O primeiro é o while, que tem no seu início uma condição que você declara e enquanto essa condição for verdadeira, o while vai rodar o código dentro dele. Quando ela não for mais atendida, não vai mais acontecer isso. No do while acontece a mesma coisa, só que a condição não é checada no início do laço e sim no final. Ou seja, da primeira vez que o while é executado, não é checado se essa condição é verdadeira ou não. Mas no final é. Se a condição for atendida, o while vai rodar de novo. O do while irá rodar de novo. Mas se ela não for, vai continuar o código. O for é o mais diferente, tendo 3 condições no início do laço. Uma variável, que é definida por você, uma condição que precisa se manter verdadeira para que o for continue sendo executado e uma condição de um argumento que vai modificar alguma coisa no seu código, vai executar alguma coisa toda vez que o laço rodar. Como exemplo,
uma variável que eu posso declarar como i igual a zero no início do código. E eu declaro também que na segunda parte do for que o laço vai ser executado enquanto essa variável for menor do que 10. Depois eu declaro que toda vez que o for funcionar, essa variável vai ter mais um acrescentado. Então, depois de rodar algumas vezes, a condição não vai mais ser atendida completamente e o laço irá terminar. Olá, me chamo Daniel Carlos e vou falar sobre os comandos de controle de fluxo break e continue, que são comandos utilizados para a execução de loops. O break é usado para interromper imediatamente a execução de um loop quando atendida uma condição específica. Aqui nós temos um exemplo bem simples de uso do comando break. Aqui temos um laço, que é um intervalo que vai de 0 a 10 e sobe de 1 em 1. Aqui eu coloquei uma função para ele printar o número na tela e coloquei aqui que se o número for igual a 6, ele vai executar break, ele vai parar, ele não vai ir até 10, como estava previsto. Basicamente, é para isso que serve o break, para parar quando determinada condição é atendida. Já o continue é utilizado para pular a interação atual de um loop e continuar quando determinada condição for atendida. Aqui temos um exemplo de como nós utilizamos o continue. Temos um laço que vai de 0 até 1000 e sobe de 2 em 2. Aqui eu coloquei um condicional if de que quando i for 50, ele vai executar o continue. Enquanto i não for 50, ele vai printar i na tela. Aí, quando i for 50, ele vai executar o continue. E o que o continue faz? Ele basicamente vai ignorar o que vem aqui abaixo dele e vai voltar para o laço. Ou seja, quando i for igual a 50, ele não será printado na tela, pois ele vai ignorar e vai continuar para o próximo número do laço que foi criado. E é basicamente para isso que servem esses dois comandos. São dois comandos bem simples, mas que abrem um grande leque de possibilidades. Oi, sou Pedro Augusto e vou finalizar o vídeo falando de tipos de dados homogêneos, que são eles vetores, vetores de caracteres, matrizes e strings. O objetivo dessas estruturas é armazenar valores extensos. Podemos usar várias variáveis em apenas uma estrutura. Os vetores são uma coleção de elementos do mesmo tipo. Como um int, ele tem um tamanho fixo, que é definido pelo programador. Os vetores de caractere, como diz o próprio nome, servem para armazenar caracteres, como letras, por exemplo. E cada elemento é considerado apenas um caractere. Eles também têm valor fixo. Já as matrizes são uma extensão de vetores. A diferença é que ela é uma estrutura bidimensional e deve ser definida tanto a altura quanto a largura. E para finalizar, temos as strings, que são uma sequência de caracteres terminados por um caractere nulo, o zero. Eles não precisam ter um valor fixo, eles podem crescer dinamicamente de acordo com o seu uso. E aqui nesse código temos uma exemplificação do que foi abordado nessa fala. Temos o int, o char, uma matriz e a string. Aqui no int temos caracteres de tipo numerais e foi pré-definido um tamanho, no caso 5. Podemos colocar apenas 5 numerais. Aqui no char, que são caracteres de constituição de letras, temos essa palavra hello. Nessa matriz 2 por 3, nós necessitamos definir tanto o número de linhas, que no caso é 2, e o número de colunas, que no caso é 3, para definir essa matriz, que vai de 1 até 6. E temos aqui a nossa string, onde ele vai printar na nossa tela essa palavra, essa frase aqui. Temos aqui um laço de repetição, temos o printf para os vetores de caractere e temos o funcionamento da matriz bidimensional, onde ele vai rodar do 0 até o 2 para um número de linhas e do 0 até o 3 para um número de colunas. E aqui temos a nossa string. Executando esse código,
nós temos a seguinte aparição. Vetores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, a palavra hello, a matriz bidimensional, de 1 até 6, e a nossa string. Então, meu nome é Luna Raina, eu sou a editora do Grupo 2 e eu espero que vocês tenham conseguido entender bem os conceitos que a gente passou para vocês nesse primeiro vídeo. Foi um vídeo bem introdutório, mas são uns conceitos bem interessantes e bem importantes para entender os assuntos que a gente vai estar passando mais para frente. O nosso objetivo realmente é trazer esses conceitos de uma forma bem mais simples, mais prática, bem mais didática, né? A gente sabe a importância que esses conceitos têm, são conceitos mais básicos por enquanto, mas a gente teve a oportunidade de aprender isso em primeira mão e é muito importante para a gente também conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma mais leve. E, enfim, muito obrigada por ter assistido. Até a próxima!